Mateus, capítulo 11. Quando Jesus dá testemunho de João, eu vou ler a partir do verso 12, do 12 ao 19. E eu quero falar um pouco do reino de Deus em meio à resistência humana. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Pai do céu, nós pedimos que o Senhor, de forma graciosa, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Jesus afirma de uma forma categórica que desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado por força. O que ele está querendo dizer é que o reino dos céus ele sofre resistência de diversas formas. Mas ainda que o mundo resista, ainda que os homens lutem contra a pregação do Evangelho, o reino de Deus irrompe na história. O reino de Deus não deixa de se desenvolver, mas não sem conflito, mas não sem dificuldade. O texto mostra uma reação ambígua da geração diante da mensagem. Existem formas de receberem essa palavra. Uns resistem, outros se escandalizavam e outros zombavam da pregação. Vivemos numa geração, irmãos, que não é diferente, né? Jesus mostra que, de todos os profetas que pregaram, ele diz que, nascido de mulher, o maior de todos é João Batista. João é o que fecha toda a era profética. Todos os profetas apontavam para o Senhor Jesus Cristo e falavam da vinda messiânica. João é o único que vê com seus próprios olhos. Conta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João é o maior. João é aquele que viu o Messias. João vivia uma vida pura, santa. Mas o texto nos mostra que, na época de Jesus, eles rejeitavam a pregação de João Batista. Eles achavam ele radical demais. E o que é muito interessante é que chega Jesus. E que se assenta, que vive no meio do povo, que bebe com eles, que come com eles. E eles olham para Jesus e acham Jesus brando demais. Quando eu vejo a história, irmãos, eu fico extremamente fascinado como Deus age. O problema nunca foi o mensageiro, mas o coração endurecido daqueles que não queriam se submeter à vontade de Deus. Então ele sempre tinha uma desculpa. Ou é duro demais, ou é dado demais, ou não age segundo os nossos costumes, ou faz segundo a sua própria vontade. E nós vamos inventando desculpas. A humanidade é dessa forma. Sempre foi assim. Hoje não é diferente. É do mesmo jeito. Em meio a um mundo cheio de relativismo, materialismo, hedonismo, o reino de Deus continua avançando. O reino de Deus continua se expandindo, mas contra forte resistência. O mundo
sempre resiste. Sempre vai resistir ao chamado do Evangelho. E o que Cristo nos chama, irmãos, é a viver de maneira corajosa, sábia e comprometida com a verdade que liberta. Diante desse texto, à luz desse texto que nós estamos aqui apresentando, nós aprendemos 3 verdades fundamentais sobre o reino de Deus e o nosso chamado como discípulos. E a primeira verdade que nós temos aqui no texto é que o reino de Deus avança em meio ao conflito. Verso 12 diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. A linguagem aqui é que dos dias de João e antes sempre houve oposição e violência. Os profetas foram mortos, irmãos. Os profetas foram cerrados ao meio, cortados suas cabeças, foram silenciados, foram presos, todo o processo que nós temos do reino dos céus foi sempre com resistência. Nunca foi sem resistência. Sejam dos poderes humanos, sejam das ideologias, sejam das forças espirituais, nós sempre temos resistência para a pregação do Evangelho. E Jesus, de uma forma muito sábia, ele começa a mostrar e dizer ali, na presença de todos aqueles que eram doutores da lei, sacerdotes, pessoas que tinham conhecimento da Escritura e profundidade nela, ele mostra aqui que, de uma forma muito clara, eles tentam colocar o Evangelho, falar da verdade de Deus, mas eles nunca estão satisfeitos. Tem uma frase de Soren Kierkegaard que eu gosto. Ele diz que o ser humano prefere a ilusão confortável à verdade que lhe exige mudança. Eles preferem a ilusão do farisaísmo deles. Eles preferem a ilusão do amor que eles têm à lei, construída dentro da identidade deles, construída por eles mesmos, do que o próprio Deus. Dizer que Jesus estava certo era ter que se submeter a ele. Entender o Evangelho, que por vezes eu tenho um entendimento que eles eram muito sábios. E que em parte eles sabiam o que Jesus estava falando. Mas eles não queriam se submeter. Jesus disse que a sua geração parecia com crianças insatisfeitas. É isso que ele está dizendo. Vocês parecem crianças. Nada agrada a vocês. Sabe por que não agradava? Porque aceitar a mensagem exigiria deles conversão. E eles não queriam se converter. Eles não queriam se submeter ao ensino de Jesus. Perceba que hoje é da mesma forma. Os filósofos chamam que estamos vivendo num período de relativismo pós-moderno, que rejeita qualquer verdade absoluta. Qualquer uma. Especialmente a revelação cristã. Ela é colocada de lado. Eles preferem qualquer outra filosofia, qualquer outra forma de construção teológica, menos Cristo Jesus. Em vez de buscarem a verdade de Cristo, eles preferem as narrativas culturais que massageiam o ego. As igrejas que estão profundamente crescendo abraçaram o coach, abraçaram esse tempo moderno, abraçaram uma forma de pregar que conquista o mundo, não que é conquistado para Cristo. Estamos pós a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade conquistava o mundo. Agora o homem conquista a si mesmo. Ele cria a sua melhor versão, cria a sua melhor forma, cria a melhor forma de viver, constrói um mundo melhor para si mesmo. Mas só quem tem um pouquinho de compreensão, de análise, de discurso, consegue perceber que isso está acontecendo aí do lado de fora, e para mim é uma das formas de resistência ao Evangelho. Percebam que Jesus fala que sempre houve violência contra o reino dos céus. Quando ele diz que o reino é tomado por esforço, essa metáfora pode ser lida como uma tensão entre a ação de Deus e a resistência humana. Mostra que o homem sempre tenta buscar a Deus da sua própria forma, como na Torre de Babel.
O homem tenta construir uma forma de chegar aos céus, mas não quer ceder o seu coração e a sua vida àquilo que é mais puro e mais verdadeiro, que é o Deus que está nos céus. A resistência é tamanha, irmãos, que o profundo desejo humano é conquistar a boa vida, a paz e o céu sem Deus. Sem nada, sem que Deus o tome em suas mãos. É interessante que, após o iluminismo, após o desenvolvimento do entendimento humano, de um período profundamente humanista, Nietzsche propôs que o homem deveria criar os seus próprios valores. E ele cria uma espécie de homem que ele chama de Huberman, que é um homem que é além homem. Ele cria suas próprias leis, ele abre a mão de todo o ensino que possa vir de Deus, ele elimina Deus da sua equação, porque ele entendia que depender de Deus era fraqueza. Então vamos criar um homem que seja extremamente forte. Vamos jogar fora toda essa moral e toda essa ética cristã e vamos criar uma nova ética. Grosso modo, é isso que Nietzsche estava dizendo, criando esse além-homem. E o que é interessante é que é justamente quando o homem se põe fraco que ele se faz forte. É o inverso do que ele disse. É quando o homem se rende a Cristo que ele se vê livre. É quando o homem se rende ao Evangelho que ele se faz grande. A grande ironia é que toda vez que o homem tenta eliminar Deus para ser livre, ele cai escravo de si mesmo, ele cai escravo do vazio e ele cai escravo do pecado. É como o homem está vivendo aí lá de fora. A verdadeira grandeza, irmãos, não está em abolir Deus, como esses homens tentaram fazer, como a história sempre tentou fazer, mas está em render-se a Ele, em ver a sua grandeza, a sua beleza. Aí fora é ensinado todo o tempo que nós temos que ser autossuficientes. Eu assisti umas 8 palestras essa semana, dos maiores cabeças, não vou dizer nome aqui. E todos eles estavam mostrando que você tem que ser autossuficiente, criar sua melhor versão e construir no mundo uma identidade forte. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, nossa, se Jesus ouvisse isso, eu acho que ele tinha 50 mil palavras para dar. E mostrar que é justamente na fraqueza, é quando nós nos escondemos em Deus, que nós somos muito mais poderosos. O reino, irmãos, não é para quem se acha autossuficiente. O reino dos céus é para aqueles que reconhecem que precisam da vida que vem de Deus, da vida que vem do alto. Reconhecem a sua própria fraqueza, reconhecem que são fracos, que são falhos, que são limitados, que ainda que conquistem o mundo, a sua alma não terá paz. Quais são as forças que hoje tentam sufocar o reino dos céus? Quais são as forças que têm tentado calar Jesus nos tempos de hoje? Uma delas é o orgulho intelectual. Há uma confiança cega na razão humana, irmãos, que rejeita qualquer verdade que não possa ser provada em laboratório. Deus não pode ser provado em laboratório. Não há nenhuma experiência empírica que você possa dizer, olha, Deus está aqui. É por uma fé invisível, uma certeza concreta de que há um Criador, que esse sol está aí, que todas as coisas subsistem numa ordem perfeita do cosmos, porque Deus a fez. Uma outra é a autossuficiência espiritual. A ilusão de que o homem pode salvar a si mesmo está presente em todo lugar. Seja pela moralidade, pela filosofia, pela própria tecnologia. Há um Deus novo chamado inteligência artificial, que o homem já se tornou dependente, que aperfeiçoa tudo aquilo que ele faz. Eu fico pensando para onde nós iremos, para onde a humanidade está galgando o seu caminho, reificando até a si mesmo, se tornando coisa e objeto.
há também um materialismo consumista. A busca desenfreada por prazer, status, bens, viagens, abafam a voz de Deus e anestesiam a consciência. É interessante que no passado, quando nós tínhamos crises, todos os santos de Deus iam para o isolamento. Quando você vê dentro da história, toda vez que você estava passando por um processo muito difícil, se isolar. Para ouvir a voz da sua própria consciência, para que vocês ouçam Deus. E o exemplo mais claro é o próprio Cristo. Quando ele tem que enfrentar a cruz no seu momento mais árduo. E não vamos viajar, queridos, vamos aqui, vamos passear, né? Vamos conhecer aqui a cidade aqui do lado, vamos atravessar o rio aqui, o mar da Galileia. Não. Ele fica só. Ele busca o silêncio para que ele possa ouvir não só a própria voz, mas a voz de Deus. Tudo hoje é muito barulhento, muita luz, muito brilho. Tudo chama muito atenção e nos tira desse silêncio onde Deus habita. Desse lugar onde Deus fala. No fundo, todas essas coisas que estão postas aí no mundo, elas convergem para a mesma raiz. A idolatria da autonomia absoluta que o homem tenta buscar. A tentativa do ser humano de viver como se ele fosse o seu próprio Deus. Mas sempre, em vez de encontrar liberdade, o homem encontra angústia, vazio e sede na alma. Pois só Cristo pode satisfazer a necessidade mais profunda do coração humano, que é o reencontro com Deus. Eis a ironia da história. Tentaram sufocar o reino em todos os tempos em que Deus estabeleceu sobre a terra. Tentaram com a cruz, mas a cruz foi o palco da vitória. Tentaram com o sangue dos mártires, perseguindo a igreja e matando aos milhares, aos borbotões. Mas esse sangue se tornou a semente da igreja. Tentam hoje com ideologias, relativismo e zombaria, mas o reino segue vivo, forte e imparável. Porque o reino dos céus, irmãos, como Jesus mostra, não é obra humana, nem de carne, nem de sangue. O reino dos céus é obra do próprio Deus. Deus expande sobre a terra o seu evangelho. Por isso, não espere facilidade, nem na pregação e nem no discipulado. Não espere que as coisas vão acontecer de uma forma muito simples. Eu lembro sempre do reverendo Sebastião Guimarães, que ele dizia assim: se sua vida está muito fácil, ou se as coisas que você anda planejando estão acontecendo de uma forma muito fácil, se estiver acontecendo todo o tempo, tome cuidado. Tome cuidado. Porque os servos de Deus são talhados na perseguição e no sofrimento. Porque os servos de Deus são talhados dentro da história, passando por batalhas, literalmente. E aí eu lembro do Diabo e Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, né? Quando a pessoa estava vivendo muito bem, se esquecendo de Deus, ele dizia assim: olha, pequeno diabo, não se preocupe com ele não, esse aí está caminhando mal mesmo, você não precisa fazer nada contra ele, se preocupe com aquele outro. Aqui ali está buscando a face de Deus, ele está buscando fazer a vontade de Deus, é com esse que a gente tem que desviar do caminho. Então C.S. Lewis, de uma forma muito sábia, ele mostra essa mesma verdade de uma forma metafórica, de uma forma espiritual, mas que fala sobre isso. O caminho é árduo. E é com força, como Jesus disse. O reino dos céus é tomado por força. Quando Jesus vai descrever a batalha dele com Satanás, ele disse que existe uma casa e esse valente, ele está armado, ele está com uma armadura, ele está guardando os seus bens. Aí Jesus diz, aí vem um mais valente, o amarra e saqueia todos os seus bens. Jesus é o mais valente. Satanás é o valente. A linguagem bíblica é de uma batalha espiritual. A linguagem bíblica é que Jesus saqueia as nossas almas dos infernos.
A linguagem bíblica é sempre que há forças que tentam sufocar a fé. E elas podem estar dentro de nós, como orgulho, vícios e ideologias, ou podem estar fora, nas forças que tentam destruir o Evangelho. Portanto, assuma coragem espiritual. O reino exige, irmãos, ousadia e perseverança. O reino dos céus é tomado à força. Esse trabalho de formiguinha que o Adonias faz, mandando mensagens, ligando para um, falando para outro, expandindo o reino dos céus, tendo uma visão de que o tempo inteiro Deus trabalha e expande o seu reino. Se a primeira verdade é que há resistência contra a pregação do Evangelho, a segunda verdade que eu quero mostrar para vocês é que o coração humano sempre resiste à verdade. Versos 16 e 17, Jesus fala que João veio, no 13, e que ele é o Elias do Antigo Testamento, o próprio Cristo profere a verdade que está no Antigo Testamento, e diz a todos que precisam ouvir essa verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos, e todos nós estamos ouvindo até hoje a pregação do Evangelho. Mas aí Jesus olha e diz assim, João está pregando, eu estou fazendo os milagres, todas as coisas estão acontecendo, corroborando para que o reino de Deus se estabeleça. Eu estou mostrando para vocês o reino dos céus. A primeira palavra que Jesus prega é arrependei-vos e crede. Chegou a vós o reino dos céus. Todo o tempo Jesus está falando dessa verdade. Então ele olha para aquela geração e diz, mas a quem hei de comparar essa geração? Irmãos, era uma geração indiferente à pregação. Jesus compara a sua geração a crianças insatisfeitas que rejeitam qualquer mensagem. Eles queriam o Messias moldado às suas próprias expectativas, mas Deus não enviou. Não enviou um Messias bélico, não enviou um Messias poderoso na terra, enviou um Messias poderoso nos céus. Enviou um homem sábio que ia entregar sua própria vida por amor de muitos. Algo que eles não conseguiam entender. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que o coração humano tende sempre à insatisfação espiritual. Ainda quando tudo está bem, tem momentos que a gente se aproxima de Deus, Deus trata o nosso coração, nós somos guardados na pessoa de Deus, nos sentimos protegidos, cheios do Senhor, somos abençoados de uma hora para outra. Começamos novamente a ficarmos insatisfeitos. Nada sacia. É por isso que a palavra do Senhor diz que melhor é dar do que receber. Porque quanto mais você recebe, mais você deseja. Mais você quer. E mais você continua desejando. E a palavra de Deus diz que quando nós doamos, damos, entregamos, sobretudo nossa própria vida, que é o bem mais precioso que nós temos, é quando nós encontramos saciedade. O homem, ele sempre inventa desculpas para não se render a Deus. A nossa mente, ela é hábil em construir narrativas para nós mesmos, para não fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu estou tocando música e ninguém quer dançar. Acho lindo isso. Eu estou fazendo uma festa que nenhum de vocês dança. Ficam aí sentadinhos, viu, André, assim, balançando as pernas. A criança não fica assim, sentada, balançando as pernas na pracinha, né? Ficam assim, sentadinhas lá. E a música está tocando, eu estou dizendo, vamos fazer a festa, o rei, o noivo está presente, mas ninguém participa. Aí eu falei, tá bom, vamos brincar de funeral, vou fazer um funeral. Ou seja, Jesus vai morrer. Eu vou fazer a minha morte. E onde você vai chorar? Entende? Isso é o reino dos céus. A porta estreita é estreita mesmo, gente. Pouquíssimas pessoas naquele mundo inteiro que estava ali viu Jesus como o Messias. Pouquíssimas pessoas vão entrar por essa porta estreita e entender
e dançar com o noivo e chorar, prantear por ele. Pouquíssimas pessoas. A necessidade era reconhecer e confessar as suas próprias resistências internas que nós criamos contra a vontade de Deus. Aquele povo ali estava endurecido. Pense, Jesus Cristo, Deus da glória, o Todo-Poderoso, olhando e vendo que ninguém, aspas, né, se dobrava à sua verdade ali, a não ser aqueles que o Pai queria alcançar. Perceba que as críticas que vêm a João Batista e a Jesus são extremamente importantes para a gente entender. João Batista veio em austeridade, separado, vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Tinha uma vida separada para Deus. Foi rejeitado como duro demais. Eles chegam a dizer: esse homem tem demônio. Só pode ser demônio. Para viver desse jeito, coberto com pelo de camelo e vivendo separado de todos. Já percebeu quando a pessoa é espiritual mesmo e vive para Deus, o mundo, ela se torna quase alheia ao mundo? E as pessoas tomam como louco. Houve uma fase da minha vida, irmãos, que a mãe falou: meu filho, cuidado, você vai morrer. Porque eu fazia jejuns de 21 dias, me alimentando só no final do dia, muito pouco. Eu queria ter esse encontro com Deus. Eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia, inteiro. Minha mãe fala: meu filho, quem lê isso demais fica doido. Porque ela viu um filho que só vivia na rua, que saía, que fazia farra, que fazia festa, que gostava de tudo, que jogava futebol, que surfava, que vivia naquela vida louca, de repente só está dentro de casa, só faz sair para trabalhar e voltar para orar, dormir, jejuar e ler a Bíblia. E aí, minha irmã me procurou e fez assim: olha, minha mãe está preocupada, está achando que você está ficando louco. Como fala assim, tem demônio? É isso, parece um maluco mesmo. Isso não é normal. E do outro lado, vem Jesus, que é extremamente compassivo, amoroso. Se aproxima dos pecadores, toca aqueles que têm enfermidades e cura. Pega pessoas que deveriam ser apedrejadas e aponta o pecado daqueles que vão apedrejar e ninguém apedreja ela. E ele é compassivo. Você tem que ser apedrejado, Jesus, atire a primeira pedra, quem quiser. Aquele que não tiver pecado, que o faça. E Jesus vai mostrando compaixão e amor, e andando com todos eles, e vivendo uma vida muito comum, né? Eles olham e dizem assim: olha, é brando demais, ele é amigo de pecadores. Irmãos, não importa o método. Sempre haverá críticas contra a verdade. Porque sempre haverá pessoas como João Batista e sempre haverá pessoas como Jesus Cristo, que são absolutamente livres. E a gente não gosta de nenhum dos dois. Porque eu sou pastor há muitos anos e sei. Ah, pastor, essa pessoa aqui, ó, vai tomar ceia, pastor. Essa pessoa só vive por aí, viajando, faz um monte de coisa. Eu não vejo essa pessoa vivendo a vida do Evangelho, assim. E a gente tem uma lista, né, da vida do Evangelho. Não sabe a vida da pessoa, né? Mas a gente tem uma vida como os fariseus tinham. As leis deles, a forma de viver, tudo que tinha que fazer, Jesus não se encaixava. Existe crente hoje que a gente olha dessa forma. Ele não se encaixa. E já há outros que são como João Batista, são muito duros. E a gente olha também e diz assim: isso não presta, isso é um fariseu miserável. Nós somos iguais. Esse até agora não é até agora lá em Cristo, não é até agora hoje. Nós continuamos os mesmos miseráveis. É por isso que nós precisamos viver com fidelidade a Cristo. Mesmo quando as pessoas nos rotulam. Pois os frutos do reino dos céus falam mais alto que os julgamentos humanos. Os julgamentos que fizeram a João Batista, os julgamentos que fizeram ao Senhor Jesus, de nada adiantaram. Porque eles eram segundo a vontade de Deus e viviam segundo a vontade de Deus.
Irmãos, esse texto, ele denuncia a rebeldia do coração humano contra Deus. Ontem, você tem uma geração que rejeita a igreja e a cruz. Rejeita o próprio Cristo, a pregação profética de João, rejeita a igreja e rejeita a cruz. Hoje, você tem uma geração que rejeita também a igreja e a cruz. É mesmo. O homem é o mesmo debaixo do sol. O desafio para nós é permanecer firmes como cidadãos do reino, sem ceder às pressões culturais da relativização da verdade, e continuar vivendo o Evangelho todos os dias. Como eu disse, o problema nunca foi a mensagem, mas a disposição do coração humano, que é sempre contra Deus e não quer ceder. Vamos à última parte? Então, nesse texto tem uma terceira verdade que eu quero trabalhar com vocês. É que a sabedoria de Deus é justificada pelos seus frutos. Veja que eles falam do Senhor Jesus. Jesus fala daquela geração que não se submete, que não se envolve. E no verso 19 ele diz assim: depois de João Batista, que vocês disseram que tem demônio, veio o Filho do Homem que come e que bebe. E vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus é justificada por suas obras. Ou seja, a autenticidade do reino não se prova por argumentos humanos. A autenticidade do reino não se prova em laboratório. A autenticidade do reino só se prova pelos frutos gerados por Deus. Sabe como é que você vê a mudança do Evangelho? Onde o Evangelho é recebido, vidas são transformadas. Completamente. Você tem um Paulo, por exemplo, perseguidor, matador da igreja, um homem que toda a vida viveu segundo o entendimento dos fariseus, um homem que tinha no seu coração, era extremamente arrogante, porque ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei, tudo certinho, e ele chega a dizer, segundo a lei, irrepreensível, quando ele escreve aos Filipenses. Esse homem queda-se aos pés da cruz. E aí você tem um outro homem que chegou a mudar de nome para pregar aos gregos, e ele passa de Saulo a ser chamado de Paulo. Você tem aqui, onde Cristo reina, você tem paz, alegria e sentido. A história da humanidade foi dividida dessa forma. Estamos em 2025 porque Cristo veio, dando sentido a todo o mundo. Essa é a resposta que nem filósofos, nem críticos, nem religiosos e nem céticos podem negar. A vida muda. Nós tivemos uma patrística lindíssima, de grandes escritores. Nós tivemos uma Idade Média extremamente poderosa de filosofia. Nós tivemos muitos pensadores do Evangelho. Por que hoje você tem um número muito menor de pensadores cristãos? O que está acontecendo no mundo? Nós precisamos ser a prova viva do Evangelho. Seja você a prova viva do Evangelho. Esse fruto que Jesus está falando. Seja você aquele que permite que a sua vida seja um testemunho visível da graça de Deus em todo lugar. Seja você o maior argumento contra a resistência do mundo. Seja você a vida transformada por Cristo que mostra a sua verdade. Não precisamos de grandes milagres, irmãos. Nós precisamos do milagre da nova vida em Cristo Jesus. Isso é suficiente para que o Evangelho seja espalhado. Observe que esse texto denuncia a eterna rebeldia do coração humano e o nosso desafio em sermos crentes nesse mundo. E vamos ser atacados, as pessoas não vão gostar de nós, ou podem até gostar, mas não vão entender a vida que vivemos. O que nós precisamos ter é a sabedoria justificada pelas obras de Deus. Nós precisamos que o fruto da nossa fé autêntica
seja o maior testemunho de um mundo perdido e cético. É você, onde você colocar a planta dos seus pés. Eu sei, irmãos, que vocês entenderam o texto. O texto é didático, o texto é claro. O que é que nós precisamos fazer? Quais são as aplicações que nós precisamos ter? E eu quero encerrar fazendo essas aplicações. O que precisamos para continuar pregando em meio a tanta resistência no mundo? A primeira coisa que você precisa é de coragem espiritual. Lembra que eu falei de José de Arimateia e Nicodemos agora? Da coragem deles de pedir o corpo, de pegar o corpo, de preparar para o sepulcro, colocando a vida deles em risco, colocando o trabalho e tudo aquilo que eles representavam em risco. Precisamos assumir a nossa fé diante de uma oposição cultural e filosófica que está aí do lado de fora. Precisamos mostrar como é que se vive de fato em Cristo e sermos exemplos do reino dos céus. A segunda coisa que nós precisamos é de discernimento. Eu vejo uma igreja, essa semana eu estava conversando com os pastores e um dos pastores disse assim: eu tenho a impressão que os da esquerda estão sabendo lutar melhor essa luta pública que está sendo travada aí do lado de fora. Aí ele disse assim, os de direita, aí ele falou, vou esquecer os de direita, a igreja não está sabendo lutar essa luta. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e é por isso que eu quis pregar essa semana. Porque quando eu li esse texto, eu falei, olha, é exatamente isso. Há uma batalha aí do lado de fora, há uma batalha por valores. Esqueça toda a guerra que está sendo travada, mas olhe como cada um dos lados tem reagido. E o que eu tenho visto entre o povo de Deus são coisas como aconteceu aqui com aquele pastor de Goiânia sendo exposto, né? Tanta loucura que está acontecendo do lado de fora, faltando muito discernimento para a igreja. Muito discernimento. Então não viva como criança insatisfeita, que rejeitam tudo. Tenha discernimento, aprenda a ouvir, a se submeter à voz de Cristo. Aprenda a perceber o desejo do Espírito para a sua vida. Todo o tempo. Precisamos melhorar a forma da nossa pregação aí do lado de fora. Terceira aplicação, testemunho visível. Sua vida deve justificar a sabedoria do Evangelho. Esse é o fruto que as pessoas vão ver. É essa verdade que liberta e que transforma. As pessoas verão em você Cristo. Seja esperançoso. Jesus não cedeu ao que estava acontecendo aqui. O coração dele estava na cruz. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo, onde a esperança dele era colocada, e a nossa tem que ser exatamente igual. O reino continua avançando. Entende? Isso não vem de nós, irmãos, isso é de Deus, por isso temos que continuar pregando. Discerna o tempo de Deus. João preparou o caminho e Cristo trouxe a plenitude. Precisamos perceber o agir de Deus hoje. Como é que Deus está agindo? A minha oração o tempo inteiro, quando eu comecei a pregar aqueles sermões sobre o nosso tempo contemporâneo, é sobre isso. Eu preciso entender o que está acontecendo e eu quero que Deus me mostre como eu devo agir. Porque deve ter uma forma de você agir nesse mundo em que Deus vai nos usar. Penúltima, resista à indiferença espiritual. Não rejeite a palavra, porque a palavra de Deus é importante para você. Mas rejeite toda a palavra que não corresponde às Escrituras. Todo ensino que você perceba que é herético, olhe para isso e não ceda. Porque o que eu tenho percebido é que boa parte da cristandade tem se movimentado por caminhos em que Deus não nos chamou. E eu já falei vários, aqui nos sermões anteriores. E por fim, confie nos frutos de Deus. Deus, no tempo certo, dará os seus frutos. As críticas sempre vão existir, a igreja sempre vai ser criticada, porque a igreja não pertence a esse mundo. Então sempre vai ter oposição e críticas, mas sempre terá vidas transformadas.
Sempre haverão pessoas convertidas. E essa é a maior resposta que o mundo pode ter. É por isso que Jesus diz: a sabedoria é justificada por suas obras. Pelas obras do Messias, pelas obras do Senhor, pelo aquilo que ele veio fazer, pela salvação que ele trouxe e tudo aquilo que foi colocado e aquela geração não percebeu. Portanto, não seja uma geração insatisfeita que rejeitou Jesus e João Batista. Busque a face do Senhor. Renda-se à verdade de Cristo. Entenda que o reino dos céus não é para espectadores, mas é para aqueles que ousam crer, lutar e viver sob o governo desse santo Rei eterno que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por sua palavra. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos faça entender, Senhor. Nos mostre, Deus, como devemos agir. O Senhor, Deus, usa um texto tão belo, Senhor. Nos ensina que música devemos tocar para que o povo dance nas suas conversões. Dancem no Espírito, Senhor. Sejam alcançadas. Mostra-nos, Senhor, a forma de falar com toda essa humanidade que hoje está aí, Senhor. Usa toda a tua igreja, ó Deus. Nos dá sabedoria do alto, Senhor. Justifica, Senhor, pelas nossas obras, tudo que vai acontecer. Usa cada um de nós, Senhor, da melhor forma possível. Nos faz fortes, Senhor, contra as resistências e dificuldades que o mundo coloca contra nós. Te amamos, Jesus. Queremos, ó Pai, que o Senhor estabeleça e amplie em Brasília e em todos os lugares o teu reino. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana em nome de